Babcoff, com toda a sua experiência, né, dizia para nós um pouco antes do jogo contra o São Lourenço que, no sentimento dele, né, dali sairia o provável campeão da Libertadores. Se acreditava muito, eu já posso dizer isso porque estamos fora da competição, mas ele tinha um sentimento de que quem passasse daquele duelo seria, não o natural campeão, né, mas um forte candidato para disputar o título, porque terminaram se encontrando duas equipes de grande potencial. Se a gente for analisar, insisto, a forma como o Grêmio enfrentou o São Lourenço, a forma como o São Lourenço vem avançando na competição. E vai ganhando e vai crescendo, né? E vai crescendo, né? E vai pegando moral, e aí, se a gente for olhar os cruzamentos que vem pela frente, aí eu diria que o São Lourenço é, sim, um forte candidato ao título. Mudando um pouquinho, vamos falar de Internacional, depois voltamos com o Rui Costa, acho que aqui já estava engatilhando mais uma pergunta. O Internacional vai ao Heriberto Rios se defender a liderança do Brasileirão. No jogo contra o Criciúma, José do Pinheiro, Cristiano e Matos, vocês projetam facilidades, dificuldades para o Colorado, que terá desfalques no jogo de amanhã? Cris? Desfalques importantes, né? Não vai ter o Arangues, que vem sendo, sem dúvida nenhuma, o grande diferencial do Inter nesse início de temporada. Não vai ter também o Gilberto. Porque está com a seleção de base. Então, sem dúvida nenhuma, o Inter vai ter que mexer bastante na sua equipe. E eu acredito que o Inter vem vivendo um bom momento, então por isso, mesmo o jogo sendo fora de casa, eu ainda acho que o Inter tem condições de ir lá e vencer, apesar desses desfalques. O Internacional virou contra o Atlético, esse jogo que nós estamos vendo, desculpe te interromper, e eu acho que o Inter fez um bom segundo tempo contra o Atlético Paranaense, como fez um bom segundo tempo também contra o Cuiabá no meio de semana. Mas o Internacional vai ter que ser mais uniforme quando o adversário for mais forte. E o Inter tem mudado muito a defesa também, né? Agora não tem o Paulão, que vai ficar de fora aí cerca de 20 dias, vai voltar só depois da Copa do Mundo. Já são 3 desfalques, portanto. E aí, provavelmente não vai ter o Juan também, porque o Abel já tinha dito que o Juan precisa de um tempo maior para se recuperar, enfim, que ele tem um desgaste físico que necessita de um tempo maior de recuperação. Então, possivelmente, o Alan Costa pode aparecer na zaga, ou até mesmo o Índio. Então, são mudanças importantes que vão ocorrer no time do Inter, principalmente para esse jogo de amanhã. Mas, mesmo assim, eu acho que o Inter tem um bom grupo. Então, eu acredito que o Abel vai achar as melhores opções para suprir essas ausências, que sem dúvida nenhuma, acho que do Arangues é a principal, porque o Arangues vem sendo o diferencial do Inter nesse início de temporada. Estamos vendo o gol do D'Alessandro aí, né, Zé? De pé direito. Não, e tudo dá certo pro D'Alessandro nesse início de temporada, já estamos no meio da temporada, mas é impressionante, né? Ele chuta de uma maneira que parece que não vai dar e dá, e o Laboba funciona sempre. Ele está num ano iluminado, né? Nós, os narradores, temos um lado pretensioso. Quando a gente vai viajar, vai transmitir um jogo. Assim como os repórteres e comentaristas, todos nós temos um lado vaidoso. Então a gente não quer voltar com derrota, porque o narrador faz a festa da vitória do time da casa. Qual é o time da casa nesse caso? É o Inter. Então nós, lá pela Rádio Bandeirantes, na transmissão do jogo, a gente quer voltar para casa com aquela sensação, entre aspas, do dever cumprido, para não ouvir o torcedor, esse narrador é pé frio, não sei o que e tal. Isso nos incomoda às vezes. O Zeldo não é pé frio porque ele vai de meia de lã, já viu? O Rui Costa. Ele já vai com meia de lã, já preparado. Eu tenho um sentimento que o Inter vai enfrentar a partir de agora uma dificuldade que ela é relativa, ela é subjetiva, é discutível. Qual seja, esse gramado que nós estamos vendo do Beira-Rio, ele é um gramado hoje de futebol europeu. E o Inter está se adaptando e se acostumando a jogar nesse gramado que é biliar. Ele rola a bola vai no lugar que o jogador colocou. E faz a diferença, né? E isso o jogador vai assimilando. E ele vai jogar em gramados inferiores, ele vai ter dificuldade de adaptação. Criciúma, então, empate amigo. Vocês acham que o Inter volta? Não, é que o Criciúma está lá embaixo, né, Cris? Para cair, nós vamos fazer uma guerra. Imagina a pressão, o bafo que não foi. E a imprensa lá cobra muito. E tem uma torcida feroz. Lembram do Grêmio em 91? Pepino que foi jogar lá aquela decisão? O empate fora de casa, a gente costuma dizer, principalmente no Brasileirão, não é um resultado ruim, só que o Criciúma não vem num bom momento, só que o Inter também tem desfalques significativos. Então, não acredito que um empate lá fosse um resultado tão ruim, até porque o Inter fala muito em fazer o seu dever de casa. Só que a gente não pode esquecer também que o Inter tem mais 2 jogos como mandantes até o final aí
desse primeiro tempo do Brasileirão até a parada para a Copa, só que vão ser disputados no Centenário. Chapecoense e Cruzeiro, né? Exatamente, Chapecoense e Cruzeiro, os 2 últimos jogos dessa primeira fase do Brasileirão. E depois joga o Fluminense no Rio, né? Isso. O que ocorre aí, Cris, é que o time do Criciúma, o ano passado já passou pelo risco do rebaixamento. Já. E eles já estão agora fazendo a conta de temos 34 rodadas para defender a permanência. Criciúma em casa, o ano passado, perdeu para o Inter e ganhou do Grêmio num jogo completamente louco. Atípico, né? Que o Grêmio podia ter feito uma goleada, depois se perdeu e perdeu jogadores expulsos. Tem os 2 jogadores expulsos, né? E, aliás, eu não entendi nenhuma das 2 expulsões, em todo caso. Uma, pelo menos, eu estou recordando do jogo. Uma foi do Ribeiro. É. Não, foi o Matheus Biteco e o Vargas. O Vargas. Isso mesmo. O Vargas que se irritou e... O Matheus foi proteger a bola e o árbitro entendeu como um cotovelaço, que não foi. E o Matheus era, naquele momento, nos primeiros 10 minutos, o melhor jogador em campo. Dinâmica, enfim. E o Vargas reagiu a uma agressão. Ele foi agredido antes e aí deu um... Mas não teve Deu um maturidade. cutuquinho, não teve. O juiz viu e aí expulsou corretamente. Bom, de qualquer forma, o Internacional, segundo o cálculo que sempre faz o Tristão Garcia, o matemático Tristão Garcia, né, tem uma média de time que pode chegar, né? Tem 2,5 pontos de média o Internacional. Mesmo que perca o jogo, o Internacional vai ter 10 pontos em 5 jogos. Mas vai nós ter média de 2 pontos. Não pode perder as 2, por exemplo, ou empatar uma só, que aí já cai a média, tal da média de 2 pontos por jogo. O Internacional agora pega Criciúma e Coritiba na sequência. Outro time que está precisando reagir. São 2 jogos difíceis. Nós tivemos o efeito Copa no ano passado com a Copa das Confederações, que foi um time antes da Copa, relaxamento durante a Copa das Confederações e um outro time depois. Então, esse período, como vai ser trabalhado na cabeça dos jogadores, ele pode fazer efeito lá na frente. Se não me trai a memória, os clubes que estavam com médias boas antes da Copa das Confederações não continuaram. Você acha que vai se repetir? Não mantiveram. Não vou desejar isso, porque é o chamado olho gordo, sabe? Nós queremos estar com uma boa pontuação, mas o Zé tem razão. Esse período de intervalo tem que ser muito bem trabalhado, pode representar um crescimento da equipe ou até uma desaceleração. O próprio Fluminense é um exemplo disso, né? O Fluminense passou por um processo de queda depois desse intervalo da Copa. Né? Vou te deixar uma perguntinha bola nas costas, não que eu gosto de fazer esse tipo de pergunta. Você acha mais difícil o jogo do Grêmio contra o Fluminense, que é um dos bons times da competição, ou do Internacional contra um dos que hoje estariam sendo rebaixados, que é o Criciúma? Logo depois do intervalo comercial, vamos falar também um pouquinho, recuperando o Inter na Copa do Brasil.